Boa noite, amigos da rede de comunicação. Conhecimento é poder. Estamos com um delay monstro no YouTube, um delay de quase 20 segundos. E vamos hoje falar sobre algoritmos. Mas antes, como a gente sempre faz, vamos abrir aqui com um vídeo dos nossos apoiadores e dentro de instantes iniciaremos a nossa live. Casa à venda no Jardim Marajoara, 45 minutos da Avenida Paulista, 20 minutos da Faculdade Senac e outras faculdades, 3 shoppings por perto. Ótima localização. Garagem para 3 carros. Aqui é o hall de entrada, à esquerda aqui é a sala, uma ampla janela, frente ao Colégio Mário. Esse é o primeiro quarto. À direita o banheiro. Cozinha. Segundo quarto. Uma lavanderia. E o corredor de acesso à garagem para os 3 carros lá na frente. E uma edícula no fundo. A edícula tem essa sala com uma cozinha. Banheiro na parte de baixo. Aqui dá acesso à parte superior. Tem uma pequena
na varanda, mais ou menos 1,5 por 1,5 do lado de fora, e uma suíte aí dentro do alto. Bem, amigos da rede de comunicação, conhecimento é poder, estamos dando início a mais uma live. Deixa eu diminuir essa luz, que eu estou parecendo um Gasparzinho. Espera aí, acho que agora melhorou um pouquinho. E nós hoje iremos falar sobre algoritmos, né? Os algoritmos que passam a cada dia a controlar mais e mais e mais a vida das pessoas. É interessante como os militares desenvolveram esse projeto com extrema eficiência, né? E certamente quando eles construíram isso, já foi pensando no que isso iria configurar no futuro da utopia deles, de controle absoluto da população, colocando todo mundo numa rede, por isso que chama net, né? Por isso que chama internet. Todo mundo internamente dentro de uma rede, né? Então, a rede que abocanhou todo mundo e que transformou essa coleta de dados em informação importante para o sistema efetuar a ação que está fazendo e que está tomando agora contra a população global. Então, nós vamos fazer uma análise disso e de uma forma, assim, completamente conectada, né? Como a gente sempre faz, interligando as coisas para ter um quadro mais amplo das situações que se apresentam. Então, vamos lá. Eu vou abrir esse material e nós já vamos aqui agradecendo, primeiro, as doações, né, de todos que ajudam esse canal por 8 anos, também aos quase 600 inscritos, assinantes do Conhecimento Play, agradecer também a todos que adquirem nosso HD e agradecer à nossa audiência no Brasil e exterior, que divulga, que compartilha as nossas lives. Muito obrigado pelo apoio ao canal. Tá, ok? Aos nossos apoiadores, muito obrigado a Elda, obrigado também ao Travesseiro, que sempre está aqui com a gente, não é? E a palestra, né? Dia 6/3 em São Paulo, faça a sua reserva, nós já temos lá 320 reservas, mas somente 150 lugares. E 6/3 e 13/3, palestra no Rio de Janeiro, 13/3, palestra no Rio de Janeiro. A gente está vendo o local, tudo ainda, mas vocês já podem fazer a sua reserva, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre os algoritmos. E nós vamos falar sobre os ciclos de resposta. Vamos falar sobre tudo que cerca os algoritmos. E qual a intenção da live? Mostrar a transformação, mostrar como a tecnologia, a ciência tecnológica e toda a estrutura criada visava este momento que nós estamos vivendo, de transformação da sociedade. O que é, nada mais, nada menos, os algoritmos do que um processo de transformação de toda a vida da comunidade global. É interessante que a ruptura acontece em 2020, 1 de janeiro de 2020, quem viveu, viveu, quem não viveu, agora vai ter que passar por esse processo. Eu estou tentando acertar a luz aqui, porque às vezes aparece parte de mim, às vezes aparece a câmera. Deixa eu acertar essa câmera, porque senão vou parecer um fantasma maluco aqui. Olha aí, está difícil hoje de acertar isso aqui. Espera aí, vamos lá. Acho que agora vai. Vamos lá. Pois bem, então vamos começar observando os pontos onde esses algoritmos participam. E eu fiz questão de pegar várias informações para complementar o raciocínio, porque assim não é nós achamos, e sim nós mostramos os fatos, as pessoas pesquisam e confirmam o que a gente fala, como a gente sempre fez nesse tempo todo de canal. Então vamos lá. Algoritmos, ele influencia a vida social? Sim, ele influencia a vida social, porque existe uma estrutura criada através de algoritmos que foi inserida dentro da vida social, não é? Ele influencia a parte econômica? Sim, ele influencia a parte econômica, porque basicamente hoje
A economia de alto rendimento aí, ela é gerenciada por algoritmos, né? Como, por exemplo, o Aladdin, se não me engano, acho que esse é o nome, que guia lá a BlackRock, né? O programa da BlackRock. Eu não tenho certeza, mas a BlackRock tem um gerenciador baseado em algoritmos poderosos que controla todo o processo econômico, né? Mercados, tudo, né? Influencia a vida política? Sim, influencia também. E influencia a vida jurídica também. Então, nós basicamente vamos traçar aqui, nesses 4 pontos, o que está acontecendo no mundo para provar que algoritmos hoje controlam a vida das pessoas, no geral, entendem? Então, vamos analisar ponto a ponto e ver as conexões que existem. Primeiro, vamos para a parte social. Nós sabemos que, por volta de 1900 e pouco, começou a subversão mundial, né? Na transformação da sociedade para algo completamente diferente do que já foi um dia. Hoje, nós estamos no auge disso. Nossa sociedade é completamente subvertida. Manipulação não preciso nem explicar, né? Porque nós temos isso o tempo todo, constantemente, né? Através da mídia, das redes sociais e da mídia stream, no geral. As ideologias implantadas desde a fundação das Nações Unidas, já começam a ser implantadas as ideologias, os apoios a tudo aquilo que divide a sociedade. Então, esse processo contínuo, né, que destrói, inclusive, a moral, que destrói tudo ao longo do tempo, como nós estamos vendo na sociedade atual, né? Então, o que você vê nos algoritmos? A busca do controle e a busca da vigilância. Então, através dos algoritmos que você tem nas redes sociais, nos chats e em tudo que você utiliza, que está na rede, você tem um processo de implementação de uma vigilância constante, o tempo todo. Essa vigilância não é só feita através de algoritmos, através também de hardwares, né, que estão na sua casa, o seu roteador, o seu celular, tudo denunciando o tempo todo a sua posição, onde você está. Hoje, talvez, ainda há espaços para movimento, mas a utopia deles, num futuro controlador, não haveria mais esse espaço, porque ia se cercar de tantas condicionais de localização que a pessoa não ia ter chance de escapar de um sistema como esse. Existe um filme chamado Minority Report que mostra um pouco disso, né? Um controle absurdo sobre a população. É o tal do filme sobre o pré-crime, que a gente até vai citar aqui. Esse controle, os algoritmos, acreditem, tem a capacidade de criar dialéticas, de gerenciar as dialéticas que estão na rede. A inteligência artificial hoje já tem um poder na rede de criar até a dialética, de manter a dialética, e analisar os resultados da dialética. Hoje, algoritmos promovem presidentes, entre aspas, não, porque eles já estão definidos. Eles já estão definidos, mas você tem que vender a ideia de que a população está participando desse processo, não é? E aí, o que acontece? Você tem uma divisão, você tem uma polarização. Interessante dizer que os algoritmos, hoje na rede, estão fazendo as pessoas se tornarem mais agressivas. Aí você fala, como assim? Senhores, é só raciocinar o que está acontecendo. A dialética da polarização dos não vacinados, as matérias que você vê sendo colocadas na rede, elas são irresponsáveis. Ela faz com que haja uma polarização entre pessoas que estão cumprindo ordens e pessoas que não estão cumprindo essas ordens. É retirado ali o direito da pessoa de definir o que é melhor para ela. Porque, afinal de contas, isso é uma decisão pessoal. Mas o que é feito pelo sistema? Uma pressão sobre as pessoas para que elas cedam e cumpram a ordem que o sistema está determinando. Mas a resistência em andamento é mundial. Então, os algoritmos na rede estão trabalhando muito, muito, mas há uma resistência mundial. E outra, já começa a se tornar claro os resultados da ação criada pelo sistema. É por isso que tudo está se militarizando muito rápido, porque eles sabem que essa resistência tende a aumentar. E aí
Sim, a maioria está sob efeito de psicose em massa, não há dúvida quanto a isso. Mas essa resistência, senhores, incomoda o sistema. Vocês não têm ideia de quanto incomoda. Então, há estágios em andamento, em cumprimento. Essa coisa toda vai se tornar muito, muito maior. Então, a gente tem que observar esses detalhes. Então, o que são as redes sociais e a internet? Para que foi criada a internet? Ela foi criada para ampliar a possibilidade dessa simbiose entre sistema econômico e militar de vigilância e controle sobre a população, porque eles sabem o que eles estão fazendo, não é? Então, as redes sociais e tudo que cerca o streaming em geral de mídia visa coletar dados, e os dados se tornam ouro, e aí eles são lapidados e são trabalhados. Isso também é feito offline. O censo é uma forma de coletar dados, né? Só que qual a ideia de quem coleta dados? Por exemplo, o nosso canal, nós temos 1.690 vídeos. Qual a ideia? O que acontece quando você tem tantos vídeos? Você começa a perceber que esta informação cruza com esta informação que cruza com a outra informação. Então, um canal de pesquisa, quando pesquisa demais, começa a cruzar dados. Agora, vocês imaginem uma coleta de dados global. O poder que isso possui. Entendem onde isso vai parar? O poder que isso possui é inimaginável, porque você consegue moldar uma sociedade inteira, você consegue criar um processo coletivista gigantesco, ao ponto de gerar uma psicose em massa. Percebem? Porque isso é baseado em informação. Isso não é do nada, né? E aí, você tem esse cenário aqui, ó. Isso daqui, senhores, é inacreditável. Eu acho que muitos dos senhores nunca ouviram falar, mas vai ouvir falar agora, porque é uma patente. Olha, tá vendo aqui? É uma patente, isso é patenteado, né? E nós fomos verificar o dono da patente, Samsung. Samsung, que por sinal, senhores, é financiada por quem? Adivinhe. Olha lá. Vanguard, não é? Então, quem são as três que comandam o mundo? Vanguard, BlackRock, State Street, não é? Então, eles são donos, porque eles são majoritários, de mais de 1.600 transnacionais. Então, eles controlam tudo. E não é diferente com a Samsung. E olha só o que tem por trás disso. Olha isso, você não vai acreditar. Aparelho e método para determinar o estado mental do usuário. Aí você vai achar que isso daqui tem a ver... Olha como é interessante. A gente derrubou... Nós, quando criamos esse canal, tínhamos a intenção de derrubar as crenças das pessoas na política, na economia, no sistema como um todo. Eu acho que a gente teve sucesso. São quase 100 mil seguidores. A gente conseguiu destruir essa crença na política, essa crença na economia e no sistema como um todo, fazendo as pessoas se voltarem mais a Deus, né, ao nosso Criador Jeová, seu Filho Jesus, a Bíblia e tal. Mas, olhem que loucura. Existe o mundo de Ted. Então, vamos imaginar que o mundo de Bob, que tem as crenças no sistema, é aqueles aceitonistas e que aceitam tudo. O mundo de Ted acredita muito assim, ó, nossa, eles controlam minha mente por ondas eletromagnéticas, por ondas tal. A coisa é mais simples do que parece ser quando se trata de observar comportamentos e monitorar isso. Então, olha que loucura. Você acha que o teu celular, de repente, estaria emitindo alguma coisa para controlar sua mente? Não. É mais simples que isso, porém mais tecnológico e complexo do que isso. Eu vou ler um pedaço aqui para vocês, da patente. Olha só. É fornecido um aparelho para determinar o estado mental de um usuário em um terminal. É o seu aparelho. O aparelho inclui um coletor de dados configurado para coletar dados do sensor do aparelho, um processador de dados configurado para extrair dados dos recursos dos dados do sensor. Olha isso. Um determinante de estado mental configurado para fornecer os dados de recursos a um modelo de interferência para determinar o estado mental do usuário. Pareceu complexo, não é? Então, eu vou ler aqui do lado para vocês como isso funciona. E aí vocês vão ficar de boca aberta. Presta atenção. Patente registrada pela Samsung, chamada de Apparatus and Method for Determining Users' Mental State. Aparelho e método para determinar o estado mental do usuário, cujo objetivo é identificar, por meio de certos indicadores,
Olha só, o estado emocional do usuário, estado emocional do usuário de celular em determinado momento. Como isso funciona? Quando a velocidade, quando o que tiver em azul é o que eu destaquei, para vocês irem somando para ver como que eles conseguem determinar o estado mental de uma pessoa, através de você usando o celular. Então você começou a digitar no seu celular. Ali, eles já começam a ter um quadro do seu estado mental. Olha isso. Quando a velocidade de digitação, usando um teclado, é de 23 caracteres por minuto. Então, a velocidade que você está digitando, a frequência de uso da tecla de retrocesso, backspace, é 3 vezes ao escrever uma mensagem. A frequência de um uso de um sinal especial é 5 vezes. O número de tremores, assim, tremendo, né? Você está com o celular na mão, você tem um movimento ali nas mãos, né? De um dispositivo é 10, uma iluminação média da tela é de 150 lux, e um valor numérico de uma localização específica, por exemplo, estrada, é 3. Um estado de emoção classificado e aplicado aos dados do recurso ao modelo de interferência é susto. Explicando o que eu falei aqui, eles conseguem, presta atenção, através da velocidade de digitação, da frequência que você está digitando, de sinais que você está utilizando, do número de tremores que você está tendo ali no momento que você está digitando, da iluminação que você determinou no celular, da sua localização e do estado de emoção que você apresenta, eles conseguem determinar que você está assustado quando você está digitando no seu celular. Então, se você digitar mais devagar e esses números vão mudando, eles vão se encaixar através... E essa informação é enviada para a Samsung. E aí, o que vai acontecer com essas informações? Elas vão ser compartilhadas e aí você começa a receber informações específicas que você fala assim, como que eles sabiam? Como que eles sabem? Né? Será que eles estão lendo minha mente? Não. Não, é coleta de dados, algoritmos rastreando o seu comportamento. Então, o que você posta nas redes determinam um pedacinho de você. O que você escreve nos chats instantâneos que as pessoas, de uma forma ilusória, eu quero deixar isso claro, ilusória, acham que chat de Zap, de Telegram ou de qualquer outra coisa não é monitorado. Por favor. E-mail é monitorado, tudo na rede é monitorado, tudo possui filtro, tudo possui rastreamento, tudo está integrado à rede. Como que as pessoas podem ter inocência de achar que ela está num chat conversando e não está sendo monitorada? Óbvio que está sendo monitorada, em qualquer coisa, mas os crentes no sistema acham que... Olha, sabe o que é interessante? Quando você volta no passado, começo do canal, as pessoas eram crentes no sistema, na política, na economia. Aí, nós vamos mostrando informação. Vamos mostrando informação, mais informação, e conectando pontos. As pessoas foram se afastando da política, se afastando dessas crenças econômicas, se afastando de youtuber entretenimento, se afastando de tudo, mas ela olha para a rede e consegue achar que o Telegram dela não. O Telegram dela não, é seguro. Tá, quem te disse que é seguro? Onde você leu isso? Porque o dono da Telegram garantiu para você que é seguro. E aí você acha que é seguro. A rede, senhores, inteira é um funil. A base formada pelos usuários em todo o globo, aí depois você vai subindo. As transnacionais trabalham com quem? Com quem que as transnacionais trabalham? Ela não trabalha com o sistema militar e econômico? Ela não é parte da tríade? Quem coleta esses dados? Não é esse sistema aqui embaixo? Então, isso aí é transferido para cima. E no fim, isso vai passar por um funil que vai chegar a um ponto onde um Big Data ou um computador quântico, ou seja lá o que, vai, digamos assim, refinar esses dados e vai dar um perfil perfeito, vai dar um perfil exato. Entenderam? Outra, a rede é totalmente monitorada. Totalmente. Por que você leva strike de um vídeo que você deletou, como foi o nosso caso? Sabe? Por que as pessoas acham... Olha, teve esses casos aí de vazamento de e-mails, por exemplo. Como que a pessoa teve acesso? Porque, senhores, pelo amor de Deus, sabe, eu gostaria de falar isso pela última vez.
NSA e sistemas militares de inteligência acessam qualquer coisa, qualquer ferramenta. Nós estamos falando que, quanto tempo a gente fala que a internet é verticalizada? Ela não é horizontal, ela é vertical. É de cima para baixo. E você não tem acesso acima. Então, dentro desse processo, quem criou todos os hardwares? Não foram as transnacionais? Elas não são conectadas ao sistema acima delas, militar e econômico? Então, eles têm acesso a qualquer coisa. Eu não entendo. Ainda, sabe, isso tem uma explicação para mim. As pessoas estão muito longe do Criador. Elas não acreditam mais em Deus. E nem na maldade. Então, o que elas acreditam? Elas querem se apegar a alguma coisa. Ela quer ter um restinho de crença. E o sistema triturando. O sistema, sabe, triturando as pessoas. E elas continuam tendo crença. Elas vão lá, elas vão atrás, elas, sabe? É uma tristeza. Nossa. Bom, olha o tempo, olha onde isso chega. Agora, se chega ao ponto deles conseguirem saber o seu comportamento pelo seu celular, o que mais eles fazem, né? Sim, podem fazer um monte de coisas, não é? Um monte de coisas. Então, isso é algoritmo. Porque, veja bem uma coisa, não basta ter o software que está fazendo tudo isso aqui e o hardware que está dentro do celular passando todas essas informações. Você tem que ter o refinamento dessas informações. Isso vai passar por todo um processo de inteligência artificial, de algoritmos que vão refinar esses dados, certo? Vocês percebam que tudo que eu disser aqui está atrelado a algoritmos, tá? Essa é a realidade da vida que nós vivemos hoje. Ó, vigilância e monitoramento, ó. Um manual para espionar alguém nas redes sociais sem deixar pistas. Com quem, quando, onde, por quê? Todas essas perguntas podem ser respondidas pelos rastros deixados nos perfis da internet, ou na internet. Ó, matéria de 2018. Agora, por que eu peguei esse texto? Porque uma pessoa pode ir lá rastrear alguém? Isso é simples. Isso é muito fácil. Isso faria com que pessoas que gostam de enganar as outras, através da rede social, fizessem isso com excelência, não é? Vou ler a sua mão agora, aí aqui do lado tem um monitor, e aí toda a vida da pessoa ali, aí a pessoa vai ali, qual é o seu nome, não sei o quê, alguém lá atrás vai digitando os dados, vai pegando, coletando informações, passa no fone aqui para a pessoa, e ela diz, é assim a sua vida, a pessoa ficando assim, ele consegue mesmo ver a minha vida, tudo conversa fiada. Mas a intenção aqui não é essa. A intenção é mostrar para vocês que se uma pessoa física faz isso, quanto mais uma jurídica, com um aparato tecnológico sem fim, e quanto mais o sistema militar que criou tudo isso. Se uma pessoa física, limitada em equipamento, limitada em conhecimento, faz isso, consegue rastrear uma pessoa, quanto mais uma empresa de transnacional, e quanto mais o que está acima dela, o sistema econômico militar. Ele vai conseguir tudo o que eles quiserem de informação de uma pessoa. Entenderam? Não é? Tem lógica, né? Pois bem, qual é a intenção do sistema, né? Através dos algoritmos? Dois motivos muito claros. Polarizar a população, para dividir a população, porque uma população dividida não consegue reagir contra o sistema, e emburrecer e idiotizar as pessoas, né? Direcionamento para conteúdos de baixa qualidade. O que é conteúdo hoje em dia? Como que você definiria conteúdo? Então, você pega, por exemplo, internet, YouTube, 98% é lixo. Netflix, 99% é lixo. Mídia aberta, lixo. Mídia impressa, lixo. Só produz lixo ideológico, lixo doutrinatório, lixo de determinação de comportamento social, de transformação de comportamento social, de programação mental. Olha a sociedade que você vive. Eu canso de conversar com pessoas extremamente inteligentes que dizem exatamente o seguinte: é difícil conversar hoje com as pessoas. Por quê? Porque há uma limitação cognitiva absurda nas pessoas. Veja os programas de televisão e você já percebe isso nitidamente. O tipo de coisa apresentada para criança de 12 anos. Por quê? Porque a intenção é essa.
desde a propaganda até o programa de TV, é transformar as pessoas em crianças. Por isso tanto filme da Marvel, por isso tanta propaganda completamente ridícula, não é? Por isso tanta gente que não consegue ligar A com B, entendeu? Tem hoje o grau de cognição e de insanidade das pessoas é tão grande que você não consegue conversar. Não consegue conversar com mulheres, nem com homens, nem com ninguém. É capaz de uma criança menos influenciada ser mais inteligente que um adulto. De tão grave que está a situação. Aí você é obrigado a ler esse tipo de matéria, como essa aqui, olha o título. Pandemia de burrice. Estamos nos tornando cada vez mais idiotas, e aí a matéria é ridícula. Quando eu fui ler a matéria, é ridícula. Eles dizem o seguinte, como nós evoluímos dos primatas, baita mentira, né? Não existe essa coisa, nós somos criados pelo nosso Criador. Mas, na crença do sistema, nós viemos dos chimpanzés. Nunca ninguém nasceu com um rabinho, mas nós viemos dos chimpanzés. Beleza. Aí, olha só que loucura. Eles atribuem isso de que é o destino da humanidade. Se tornar burra. Como se isso estivesse inato nas pessoas. Eu vou deixar uma coisa clara. Fomos criados à imagem e semelhança de um ser mais poderoso do universo, porque criou tudo. Nós seríamos, então, imagem e semelhança de um Deus de extrema sabedoria. E aí, quando você volta no passado e vai ler as escrituras, baseado no conhecimento que eles tinham, olha as coisas que o ser humano fez. Baseado no conhecimento que o ser humano hoje tem, olha as coisas que o ser humano fez. Agora, nós vivemos no mundo de mentira. Nós vivemos no mundo de mentira, né? As crenças das pessoas nas coisas são todas ilusórias. Vou dar 2 exemplos para vocês, que não tem muito a ver com isso aqui, eu volto para cá, mas esses 2 exemplos é só para vocês pensarem no mundo de mentira que a gente vive. A dona FIFA, em Curitiba, construiu o estádio lá, ajudou lá no processo de construção do estádio do Atlético Paranaense. Contratou uma construtora, R$500 mil o contrato. Não pagou. Deu um golpe na construtora. Coitado, faliu. Entenderam? Não, mas a Copa do Mundo vendida, né? Cada 4 anos uma já está determinada para ganhar. Não, mas a Copa... Olha, lavagem de dinheiro, futebol é lavagem de dinheiro, tá? É uma promiscuidade total, é totalmente promíscuo, né? Coitada dessas mulheres, porque muitas delas não sabem, não estão se metendo, é droga, é todo tipo de coisa, também não sei a cumplicidade das coisas. Crianças, abuso, o que mais? Dá para enumerar. O futebol é podre, o futebol é sujo, tá? Agora, todo mundo vê futebol, todo mundo vê. E você vai ver uma final ali, todo mundo vê futebol. O esporte em si, futebol, o jogo lá do futebol, não tem nada ali. Você joga futebol na praia, você joga futebol na sua casa. O jogo de futebol em si não tem nada a ver com isso. Mas o que está permeando tudo isso é podre. Muito podre. Outro exemplo. Dubai, eu recebi um vídeo de uma youtuber, muito legal o vídeo, porque ela mostra coisa absurda. Dubai é uma coisa mentirosa, Dubai é uma coisa falsa, Dubai não é o que parece ser. Inacreditável, nós mandamos para todo mundo no grupo de notificação. Queria avisar, nosso canal às vezes vai tomar strike. Se vocês não estiverem no grupo de notificação, não vai receber as lives. A gente estava no canal 10 Minutos de Conhecimento quando estava strike. Nós temos 3 canais, exatamente por conta disso. Sabendo como funcionam as coisas aqui no YouTube, a gente tem 3 canais. Então, entra no grupo de notificação para receber áudio, para receber vídeo, para receber nossos vídeos, tá bom? Isso só são exemplos. Dubai não é o que parece ser, né? E a mesma coisa, então tudo à sua volta não é o que parece ser. É como se a gente vivesse num pesadelo que nunca acorda. É uma grande mentira tudo que está à nossa volta, tudo que está à nossa volta. Porque, de alguma forma, é corrompido ali. Ali tem dinheiro sujo, ali tem dinheiro, lá você está se lavando dinheiro. Jogador de futebol, assina um contrato de 1 milhão,
e recebe 100 mil por mês, porque tem que dar dinheiro para diretor, porque tem que dar dinheiro para o técnico, tem que dar dinheiro não sei para quem, tem que dar, sabe? As pessoas se iludem muito. O mundo é uma falsidade, é uma hipocrisia só, é uma hipocrisia estúpida, não é? Você entra num restaurante com máscara 40 minutos, 40 segundos, você fica com a máscara, fica 1h30 sentado, com mais 100 pessoas comendo sem máscara. E aí as pessoas, de forma hipócrita, vão dizer assim, não, durante 1h30 que eu estou ali com 100 pessoas, não tem vírus. É só quando eu levanto que ele aparece. Porque não raciocina mais, não tem mais cérebro. Acabou, entendeu? Acabou. Isso é o preço da crença no sistema. Aqui é a mesma coisa. Essa matéria, ela rebaixa o ser humano. Podem ler essa matéria. Ela rebaixa o ser humano. Ela diz que é uma tendência irrefutável. Nós vamos se tornar cada vez mais burros. A gente não está evoluindo. Olha, o ser humano foi criado perfeito, extremamente inteligente. O problema é o sistema que ele vive, criado por uma criatura que visa o mal da humanidade. E aí hoje nós somos pó da rabiola, quando se diz em termos de ser humano. 3%, 2% do que um dia já fomos. Entendem? Então é complexo, né? Muito complicado. E aí, por que isso acontece? Por que as pessoas estão se tornando mais idiotas, mais burras? Por que será? Isso é geral? Não. Nunca existe uma coisa homogênea quando se trata de ser humano. Existem pessoas inteligentes, com grande conhecimento e que ajudam pessoas, que tentam pelo menos ajudar pessoas. Mas a massa burra se tornou a maioria, né? Não consegue mais pensar. E você está explicando às vezes e parece que a pessoa só vê sua boca se mexer, ela não está entendendo o que você está falando. É tão profundo isso, senhores. A Lúcia Levi estuda muito essa questão filosófica, né? E muito do comportamento humano. A gente conversa muito. É impressionante. O poder que a psicanálise, a psicologia e essas coisas da sociologia são capazes de fazer com as pessoas. Impressionante. E isso acontece porque o sistema militar desenvolveu um projeto que não é de agora, é desde sempre, de guerra contra a cognição das pessoas. Então, quanto mais elas forem burras, mais fácil de serem dominadas. Olha, qual é a diferença de nós para todos os animais? Os animais têm um instinto, uma inteligência instintiva, mas não têm a capacidade cognitiva do ser humano. Então, eles são dominados pelo ser humano. Não tem lógica? Tem, né? Então, você percebe que os animais, apesar de toda a inteligência instintiva e de toda a capacidade que o ser humano tem de, digamos, influenciar o comportamento, então, fazer a adestração, né? A adestração daquele ser, se deve à limitação cognitiva dos demais seres que existem. Porque o ser humano, ele tende a dominar sobre tudo. Porque o ecossistema foi criado para o ser humano, mas para que interagisse de forma saudável, amorosa, não é? Não é o que acontece. A guerra cognitiva criada pelos militares e que vai descendo para as organizações transnacionais, que vai descendo para as demais organizações, ONGs e sistemas de educação e tudo, que domina e permeia tudo, essa guerra cognitiva, ela visa influenciar o pensamento e o comportamento do ser humano. Eles estão tendo sucesso nisso? Olha a sua volta. Olha a sua volta. Tem uma gíria que o pessoal usa, né? Perdeu, hein? Perdeu. É isso. Os seres humanos perderam. Hoje perderam. Por enquanto, perderam. Né? Os líderes militares, olha só, os líderes militares viram a fraudemia como uma oportunidade única para testar técnicas de propaganda. É o que eles fazem desde sempre. No mundo inteiro. As pessoas adoram hinos, bandeiras, nações, e não se tocam que essa prisão não deixa ela entender que não existe hino, nem bandeira, e muito menos nação. Né? O que existe e permeia o sistema é um controle absoluto sobre as pessoas. Não é? Isso fica muito claro. E aí está aqui, ó lá, nato. Por quê? A guerra cognitiva é desenvolvida por uma estrutura militar. A NATO ou a OTAN pode estar à frente disso, mas ela é parte da engenharia. Porque isso vai incluir Pentágono, CIA, vai incluir todo mundo. Todas as forças militares mundiais
desenvolvendo guerra cognitiva contra a população mundial, não é? E aí, como eu falei no começo da live, você vê que tudo está conectado. Então, quando você, através da influência social, né, usando os algoritmos, usando o mainstream, né, para utilizar esses algoritmos, para coletar dados, visando emburrecer, polarizar, controlar, diminuir a capacidade de cognição das pessoas, você vai chegar no estado atual que nós estamos, da psicopatia antissocial. Quem é o psicopata antissocial hoje? É os antivacinas, são os antipolítica, são os anti-estrutura mundial de poder. Não é isso? Não é assim que está acontecendo? Você não virou inimigo do Estado? Você não virou inimigo da sua família? Você é uma pessoa irresponsável, não é? Apesar de outras variantes estarem aparecendo e eu estou vacinado, continuo ficando doente, você é uma ameaça para mim. Porque você está saudável por não tomar essa porcaria. Então você é uma ameaça para mim. Porque é basicamente isso que está acontecendo. As pessoas que não tomaram, não está acontecendo nada. E estão vendo a sua família caindo. Familiares morrendo, ficando doente em torno dela. Ninguém se toca nisso. Aí força o indivíduo a ir lá e tomar picada. E aí, eu volto no mesmo ponto. É uma questão pessoal. Cada pessoa sabe por que está tomando uma determinada atitude. Porém, todos que se picam, a gente já fala imediatamente, busque saber como se desintoxicar e o que você precisa para aumentar a sua imunidade. Porque você se expôs a algo que você desconhece e agora você está num grupo de pessoas que sabe-se lá o que você vai enfrentar daqui a um tempo na sua vida. E a gente, ora muito ao Criador que as pessoas amadas, que a gente gosta, que a gente tenha sido placebo. Porque, senão, ela vai ter que se cuidar muito da saúde. Eu não gosto aqui, eu jamais, né, o nosso canal vai trabalhar com especulação, alarmismo e sensacionalismo. Não para isso. Não siga canais assim, só vai te fazer mal. O nosso canal é racional. Racionalizar as coisas. Existe um risco na ação? Existe. Mas vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa? Não é assim que funciona. Você não sabe se é placebo, você não sabe a sua genética como vai reagir, né? Se você começar a ter problemas, você tem saídas, né, para você buscar, para desintoxicar seu corpo. Então não pode se apavorar. Tem que ter cabeça fria, né, e entender a situação. Comportamento adaptativo e desadaptativo, caramba, que palavra difícil, durante a fraudemia. Os papéis de traços da tríade negra, narcisismo coletivo e crença de saúde. Isso daqui, nós fizemos essa live com a Raquel, acho que 2 anos atrás. Nós já dizíamos que as pessoas... Isso que é inacreditável. Verificando as pesquisas que a gente fazia, a gente já tinha determinado, olha, esse grupo de pessoas que estão rejeitando o sistema serão colocadas como inimigas do Estado. E depois vão se tornar inimigas da família, porque a mídia vai fazer com que a massa comece a atacar o não vacinado. E aí ele vai ser determinado dentro de um quadro como um psicopata, uma pessoa louca. Entenderam? Qualificar as pessoas. Entenderam? Então, nós já falamos isso 2 anos antes. E, olha, para quem não conhece o canal, vai lá no Conhecimento Play, assiste a parte de saúde e nanobiotech, são 2 playlists do canal, vocês vão ver que na live 207, nós estamos na 1900 e sei lá quanto, aí, 90, não sei. Na live 207, vídeo 207 do canal, a gente já falava de fraudemia. Nós falávamos que ia acontecer uma fraudemia. No vídeo 339, nós já afirmávamos que ia acontecer. Porque a gente já estava estudando a história da tal doença X, a questão do ataque através da CRISPR-Cas9, fazendo edição genética e aquela coisa toda. A gente já falou disso, ó. Entenderam? Então, as evidências já mostravam, e aqui o algoritmo é muito poderoso. Entenda uma coisa, televisão é um sistema, o algoritmo é outro sistema. Esse outro sistema, o algoritmo, hoje, é extremamente poderoso. É por isso que você vai entender agora por que não deu certo com o H1N1 em 1996. Por isso que não deu certo com o H5N1
em 2005. Por que não deu certo? Porque não havia uma tecnologia e uma penetração tecnológica e da internet tão grande como é hoje. Entenderam? Agora, como eles possuem uma mídia integrada mundial, você consegue determinar para uma massa que aqueles que são contra o sistema são psicopatas. É ele o culpado do que está acontecendo, não é o sistema. É ele, é ela, entenderam? Então, isso você vai criando e moldando uma sociedade. O interessante disso é toda a ramificação. Então, olha só, por exemplo, quando você cria, através de algoritmos, a polarização e a idiotização de uma população, você tem o quê? Você tem que ter o quê para fazer isso? Você tem que ter o controle da narrativa. Então, você tem que trabalhar com um sistema poderoso de informação que desinforme e que manipule a massa. E o que são as mídias streams somadas à mídia aberta, somada à mídia impressa mundial? O que elas são? Porque muitos não sabem, a mídia é controlada por 6, por 8, por 10 corporações. Atualmente eles dizem 6. Essas 6 corporações, por fim, são controladas pela BlackRock, pela Vanguard, pela State Street, que, por fim, são controladas pelo Banco para Compensações Internacionais, que usa os bancos centrais para colocar dinheiro nas transnacionais para que elas executem os processos em torno da população. Vêm as conexões? Então, quem controla a mídia? As mesmas 3, BlackRock, Vanguard, State Street. Nós já mostramos isso, certo? Ok. Eles controlam as transnacionais. Porque essas empresas de mídia são transnacionais. Você vai pegar uma frase, se você souber prestar atenção, você vai ver que uma frase ela é falada na Globo, na CNN, na Al Jazeera, na BBC e assim por diante. A mesma coisa, a mesma informação. Então, é integrado. Não tem mais para onde escapar. As pessoas estão cercadas. O inimigo está no monitor da televisão dela. Cada vez que ela liga, a sua mente é programada. E as pessoas vão emburrecendo, emburrecendo, emburrecendo. Daqui a pouco não consegue nem conversar com um burrinho de verdade. Porque, sabe assim? O nível de cognição do burro vai ser melhor. Complicado, né? Olha só o que fala aqui sobre a questão da BlackRock. Adota a postura mais agressiva sobre o ESG, que é o quê? O domínio, né, dos bens comuns da humanidade, que a gente já explicou isso em live, não vou explicar aqui, né? É só assistir no Conhecimento Play, os bens comuns da humanidade, ativos, né, sendo transformado nossos bens em ativos, e aí toda a transformação, né? Então, implementar a mudança, introduzir leis e tratados, você acha que quem implementa tratados e leis dentro do seu país? É os seus políticos? Coitados deles, fantoches, né? Inúteis, completos, né? Isso é implementado através da cadeia de comando. Começa no sistema econômico militar, vai descer até as transnacionais, e o lobby vai fazer as coisas dentro dos sistemas políticos. Então, como essas criaturas são corruptas, facilmente manipuláveis, e eles vão executando tudo sem perceber que estão agindo contra os seus próprios interesses no futuro. Porque, no fim, todo mundo está sendo enganado. Mas, como eu vou entrar aqui na influência política, a gente não vai ainda para cá, não. A gente vai para outro lugar. Dito isso, então, influência social. Os algoritmos conseguem influenciar as pessoas socialmente? Vocês acham que a gente provou isso aqui? Tá claro, não tá? É só você olhar à sua volta. Isso tudo que você está vendo à sua volta é influência de algoritmos. É as pessoas no celular o tempo todo. É as pessoas na rede social o tempo todo, passando informação, passando dados. E não basta só. Não é questão só de, não vou ter página no Facebook, estou livre. Não. Quando você usa o seu celular e digita, você está passando informação. Não é incrível? Agora, a pergunta que fica, até onde vai a inocência das pessoas, né? Vocês acham que nesse aparelho de celular, eles não estão coletando dados? Eles não estão conseguindo informações? Você acha que esse aparelho que está na sua casa aí não está espionando você? Então, agora, como que você pode achar? Olha a loucura. A pessoa vai lá e põe um esparadrapo na frente da câmera do celular porque ela acha que assim ela não vai ser monitorada. Na hora que você digitar no celular, você está sendo monitorado, né? Então, se você tem um hardware que está te monitorando,
Você acredita que o Telegram é seguro, porque alguém disse para você que é seguro. Alguém que construiu aquilo que foi financiado pelo sistema. Tá bom, então. Então tá. Beleza. Né? E é interessante essa conexão do psicopata antissocial com a ação do sistema. Porque há aqui um momento de divisão, que é a ruptura em 2020, onde você começa a criar você tem uma transferência de riqueza para a elite lá em cima, para a estrutura econômica militar, e você tem uma ruptura com o sistema empobrecendo toda a galera que está abaixo, os baselines. E baselines, eu considero todos aqueles que não estejam lá no topo. Então, é 98,3% da população mundial, 0,7%. 98,7% da população é baseline. Para eles é. Então, como que se você contém essa destruição? Como que você faz? É interessante. Os algoritmos controlam a sua mente. Então, mas não de todos, porque senão não tinha resistência, certo? Como que alguns estão despertos e outros não? Por que a massa está hipnotizada e uma minoria não? Porque existe aí, senhores, uma série de fatores da educação, da formação da pessoa, da vivência, que vai transformando aquela pessoa e faz com que ela seja diferente, que ela olhe as coisas com desconfiança. Se ela tiver conhecimento bíblico, ela vai conseguir ver isso imediatamente, porque as escrituras mostram a verdade. Se a pessoa não tiver, ela vai, pela vivência, sofrendo, ela vai percebendo que tem alguma coisa errada. E como nós estamos interconectados, você vai ter na troca da informação. Então, as pessoas cada vez mais vão agindo, e aí existe uma resistência. Como é que você contém a resistência? Emburrecendo as pessoas, para criar uma massa emburrecida, sem resistência, hipnotizada, e criando sistemas militarizados. Por isso que os países estão se militarizando. Por isso que os continentes estão sendo militarizados. Não existe soberania. Existe uma estrutura de poder. E essa estrutura está se mobilizando para militarizar tudo, porque sabe que a hora está chegando, não é? Cada vez mais pessoas estão acordando, e aí fica estranho, porque eles são minoria. Então, eles precisam do quê? De armas. Sempre foi assim, né? Sistemas armados humanos, armas letais robotizadas e drones de ataque. Isso já existe. Isso daqui não é ficção, isso já existe. E aí, você pensa o seguinte, isso aqui leva a uma reflexão. Como que eu, criando uma ruptura que vai levar 98% do mundo à pobreza, que está destruindo tudo, a base de vida das pessoas, e que tem uma visão muito específica de reduzir população, como que eu contenho a rebeldia, a reação do sistema contra mim? É exatamente a palavra que eu usei. Você cria uma estratégia, e a estratégia é menos pessoas para reagir contra o sistema. Se eu fixar o alvo nos resistentes e diminuir esta população junto com os vulneráveis, eu vou ter uma massa de pessoas que vai ser incapaz de vir contra o sistema porque já estão doutrinadas pelo sistema. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, isso passa por redução populacional. A questão é, até o Armagedon, vai ser genocídio? Não, não vai. Eu vou insistir nisso. Pegue o dicionário e leia a palavra tribulação, significa aflição, e não genocídio. Então, onde a gente vai chegar nessa história? Vai chegar nisso aqui, ó. O plano dos caras é esse. Eu falo caras, essas criaturas da estrutura mundial de poder. O plano deles é redução populacional, certo? Como que a gente sabe disso? Quando você pega o mapa dos Estados Unidos. O que vocês estão vendo aqui colorido são mega regiões que são previstas para o futuro dos Estados Unidos. Essa mega região, conforme vocês vão ver nessas bolinhas que estão aí na tela, tá? Essa mega região, eu peguei um mapa até com baixa definição, devia ter pego o anterior, que tinha mais alta definição, dava para ver melhor, mas não tem problema, eu vou explicar. Olha quantas mega regiões tem no mapa. 1, 2, 3, 4, aqui tem micros regiões, mas tá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 mega-regiões num país que, se não me engano, tem acho que 50 estados, não lembro exatamente quantos estados tem os Estados Unidos.
Num país com 400 milhões de habitantes. Quando você pega esse mapa e vai ver esse material que está aqui do lado, ó, que não vai dar para enxergar para mostrar para vocês, mas vocês podem buscar esse mapa em mega-regiões, escrevam em inglês, né? Mega-região, e aí vocês vão achar, mega-região Estados Unidos, vocês vão achar esse mapa, tá? Sabe qual a população prevista nesse mapa? Se você prestar atenção, o centro dos Estados Unidos está vazio, ó. Não tem smart cities. Essas bolinhas são smart cities. Não tem smart cities. Se você olhar o oeste, praticamente vazio. Você só tem as mega-regiões. Então, o que acontece aqui para que 400 milhões de habitantes se tornem 120 milhões? Porque é isso que está nessas bolinhas. Essas bolinhas estão dizendo que os Estados Unidos tende a ter 120 milhões de habitantes. Então, o que aconteceu com 280 milhões? E aí fica no nosso pensamento, né? Uma coisa que está em andamento no mundo são a formação de sub-regiões formadas por grandes, médias e pequenas smart cities. Sub-regiões seriam isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Essas pequenas bolinhas são smart cities que cercam médias, pequenas, médias e grandes regiões, tá? Que formam mega-regiões. E são integradas, se você perceber, tá vendo? Pois bem, dito isso, você tem as sub-regiões, que estão fora das mega-regiões, são quase que satélites, né? E mega-regiões formadas por uma mega estrutura de Smart City. E essas Smart Cities, elas vão fazer o que a gente já fala, sei lá, há 5 anos. Elas vão monopolizar os recursos, como água, a terra produtiva, os orgânicos, a produção oceânica. Ela seria destinada para essas mega-regiões. E o que acontece, senhores, com a galera que está fora disso? Essas galeras vão estar distantes dessas regiões. É muito provável que possa ser até esses pontos aqui, longe das mega-regiões, longe, distantes, isoladas, e obedecendo ordens em cima de uma tecnocracia ditatorial, totalitária. Entendem? Esse seria o futuro utópico que eles pensam. E como você controla as rebeliões? Como que você mantém a distância? Como que você faz isso? QR Code. Então, hoje, a população está sendo treinada. Passaporte sanitário, QR Code, autorizações, nada mais é do que uma zona de separação, um Lavala da vida, que é que você pode ver aí, um seriado, onde você começa a ter todo um sistema de controle e monitoramento para manter essas pessoas distantes. Né? Jogos Vorazes mostra essa questão dos distritos afastados, assim, longe, bem longe das capitais, entendeu? Então, isolando a população resistente para que, se você tiver uma ação contra ela, ninguém testemunhe isso. Entenderam? É louco falar isso, mas é isso que está em andamento no mundo. É só você observar o andamento das coisas. Cada vez o subúrbio vai ficando mais longe, mais longe, mais longe, mais violento e mais violento, não é? Quando você faz a interconexão disso, quando você conecta o comportamento transformado da sociedade com o sistema judicial, você vai começando a ter um cenário. Então, por exemplo, a questão aqui do comportamento, ó, restrições de trabalho, de saúde. Então, hoje, por exemplo, cada país é um cenário, cada estado é um cenário, cada cidade é um cenário. Hoje não se tem certeza de mais nada. Então, por exemplo, trabalho, tem lugar que não consegue trabalhar se não tiver tomado a picada. Saúde, tem estado aí que não está deixando ter atendimento de saúde se não tiver picado. Convivência social, você não consegue entrar num monte de lugar porque tem restrição se você não for picado. Economicamente falando, como na Austrália, onde contas estão sendo congeladas pela questão de ser picado ou não ser picado. Judiciais, porque já tem gente levando multa e aí vai recorrer, tem gente sendo condicionada ou conduzida a campos de quarentena que não são, né, são campos de concentração, e assim por diante. E aí a evidência disso está aqui, ó. Estado da Bahia publica decreto que exige picada dos servidores e empregados públicos para se manter no trabalho. Senão elas vão ser mandadas embora. Vão perder todos os seus direitos. Percebe? Só que não é só isso. Órgãos públicos lá não estão atendendo a pessoa para renovar a carta de motorista, não está atendendo a pessoa para receber seguro-desemprego. Isso é o estado da Bahia hoje. Fora a violência que explodiu, né? A Helena sempre passa informação para a gente
nosso querido Emanuel passa também informação para a gente. Nós vamos convidar o pessoal da Bahia para uma live aqui, para vocês verem o que está acontecendo na Bahia. Muito louco, né? A tecnocracia chegou lá forte. É um país, é um estado corrupto, todo mundo sabe que esses estados de grande representatividade no Brasil, eles são extremamente corruptos, totalmente conectados à estrutura de poder mundial, né? Mas aqui é para você ver onde se encaixa a transformação social na transformação da sociedade, né? De você começar a impor regras com base na idiotização, no emborrecimento da população, que não consegue chegar mais a um palmo à frente do nariz e passa a ser totalmente dependente do sistema, não é? E aí você vai descer, e aí você vai chegar aqui, ó, neste ponto, ó, crédito social e normatização. Então vamos lá. Vamos começar aqui analisando a influência trabalhista e a influência judicial. Como que isso leva ao crédito social, né? Como que isso acontece? Então, olha só, por exemplo, aqui nós temos o passaporte verde de crédito social. O passaporte verde de crédito social unificado. Eu fiz isso daqui, coloquei essas informações para que os senhores entendam para onde vai. Qual é o próximo degrau? É a unificação disso. É unificar tudo em torno de um passaporte verde e depois conectar ele a um sistema de crédito social. Porque aí é fim, é game over, tá? Então, o que eu posso unificar nesse passaporte verde? Eu posso colocar o passaporte das picadas, o passaporte de acesso a áreas restritas, então começa a segregação, começa a formação da capital e distritos, começa os jogos vorazes, entendeu? Você começa a segregar e empurrar, através da gentrificação, através de ações que você vai tomando, você vai empurrando essa população para cada vez mais longe, porque ela não vai achando saídas, ela vai dispersando, entendeu? Passaporte de transporte, então você não vai conseguir mais andar num transporte se você não tiver esse passaporte, e escreva aí. Uma hora esse passaporte unificado se torna um QR Code que vai ser lido quando você entrar no Uber. E aí, quando vai identificar que você não é uma pessoa... Primeiro que você não vai ter esse passaporte se você não tiver recebido a picada. Então, você não vai andar em transporte público. Por isso que em Colony, a galera anda de bicicleta. Porque vai ser o transporte. E isso vai limitar a vida das pessoas, não é? Passaporte de identificação, também unificado. Previdência, unificado. Habilitação, unificado. E aí eu coloquei só meia dúzia de coisas. Os senhores podem colocar aqui o que vocês quiserem. Por quê? Porque eu vou integrando as ferramentas a um único sistema de identificação. É possível? É. No mundo tecnológico é totalmente possível. E aí tá no óleo. Literalmente falando. Literalmente falando. Porque aí você tá preso e não tem o que fazer, tá? E aí você vai cair aqui, ó, no crédito social, porque esse crédito social, é que o organograma sobe, tá? Mas eu estou fazendo aqui fora da ordem porque a gente consegue depois ter um geralzão. A influência do sistema conduz o passaporte ao crédito social, que conduz ao controle absoluto da população. Porque aí vai estar integrado os pagamentos também, da renda básica, porque o mundo vai ser pobre. Então é renda básica para todo mundo. E aí está integrado ao seu passaporte. Então a pessoa passa a ser, a representatividade dela, um passaporte, com tudo unificado nele. Não cumpriu meta, não cumpriu ordens, restrição no passaporte. Aí já era, né? Então, o que é o crédito social? É a normatização do sistema. Então, eu crio as normativas e depois estabeleço isso tudo integrado. E aí eu criei um controle e monitoramento e um processo de restrições baseadas num sistema de governo tecnocrático, ditatorial, totalitário, né, regido por um controle de coerção militar, que é o que está aqui, ó. Não cumpriu, então, está aqui. Manifestações, rebeliões, divergências. Não concordo com o passaporte único. Não concordo com alguém controlando a minha vida. Coerção nele. Coerção nele. Não vai cumprir?
é multa. Não vai cumprir? Vai preso. Não vai cumprir? Aí sabe-se lá onde você vai chegar. Entenderam? Demissão. Então, análises baseadas em desempenho e obediência. Então, emprego agora é isso. Análise de desempenho e obediência. Se for colocar na ordem, obediência em primeiro lugar. Obedece o sistema, trabalha. Não obedece o sistema, não trabalha. E aí está aqui a notícia. A justiça confirma demissão por recusa aplicada contra a fraudemia atual. Auxiliar de limpeza de Hospital Paulista recusou a tomar a picada 2 vezes e foi mandado embora. Se você analisar, a auxiliar de limpeza, ela é uma pessoa vulnerável. Ela está classificada num grupo vulnerável. Quando ela perde o trabalho, ela fica numa situação difícil. E a intenção do ataque da estrutura mundial de poder é contra quem? Contra os 7 bilhões de vulneráveis. Porque 7 bilhões do mundo é pobre. Pobre. As pessoas não sabem classificar o que é pobreza. Elas acham que pobreza é não ter nada. Não. Pobreza é, na visão da estrutura mundial de poder, olha, vai atingir classes aí que as pessoas nem vão ficar meio chocadas de saber o que eles consideram pobre, né? Para quem anda em iates de 159 milhões de dólares, para quem anda em aviões de sei lá quantos bilhões de dólares, para pessoas que frequentam jantares de 100 mil dólares, eu acho que as pessoas não têm noção do que eles acham que é ser pobre, né? Numa transferência de riqueza tão grande, que tem cada vez mais bilionários, trilionários, e já está chegando em 4 trilionários aí, eu acho que a visão de pobreza, você já começou a imaginar o que é ser pobre para eles, né? Pois bem. Aí, você começa a perceber o seguinte, e quando isso não funciona, né? Então aí, ó, de novo a gente volta às armas baseadas em inteligência artificial. Olha o que está escrito aqui, ó. Robôs não são melhores soldados do que humanos. Remover o controle humano do uso de força é uma grave ameaça para a humanidade. Bom, eu tenho que mostrar para os senhores um mapa da interconexão global. Então, eu teria que fechar aqui para abrir o outro, mas eu não vou fazer isso não. Nós temos live no Conhecimento Play mostrando o mapa da interconexão global. Achem lá no Conhecimento Play construindo uma guerra híbrida. E vocês vão ver que nós várias vezes mostramos o mapa da interconexão global. A pergunta que fica é, se o mundo não tem energia e nem tecnologia para desenvolver alta ciência tecnológica, criar o que as pessoas, de uma forma até iludida, acreditam, né, que o mundo vai ser dominado pelos robôs e tal, é que ela não compreende, não traduz, com base no conhecimento e pesquisa, o que eles querem dizer com isso. Então, vamos explicar. Vamos voltar para o mapa aqui para vocês entenderem a lógica do que eu estou falando. Eu pergunto aos senhores, aqui está os Estados Unidos. Quando você olha 14 mega-regiões, você acha que quando eles falam de robôs, eles estão falando para todos os Estados Unidos, ou eles estão falando de criar um processo de segurança para regiões específicas como as mega-regiões? O que vocês acham que é mais provável? Não tem tecnologia, não tem ciência hoje para conseguir fazer um processo global que fizesse isso contra toda a humanidade. Isso esquece, não tem. A gente já mostrou isso várias vezes no canal. Então, qual é a lógica? Qual é o pensamento da estrutura? Ora, se existe uma interconexão global, se vai haver uma redução da população, e nós vamos ter áreas nossas, onde vão estar residindo os nossos, e a gente quer se proteger dessa população que foi diminuída, a gente simplesmente cria um processo automatizado de segurança em torno das nossas mega-regiões. E aí bota um mundo de militares ali, ninguém entra. Entenderam? Não é tão difícil de entender as coisas. Então, isso de desenvolvimento tecnológico, que é falado aí, não é visando a população mundial. Porque se você quisesse desenvolvimento da população mundial, você não estava destruindo toda a base de vida das pessoas. Você não estava transformando em ativos bens comuns. Você não estava criando desemprego mundial. Você não estava criando polarização mundial. Se a população mundial realmente trabalhasse para o bem comum da humanidade, estaria trabalhando em conjunto, juntas, unidas, sem guerra, sem polarização, sem nada disso, desenvolvendo o planeta para o bem comum. Só depois do Armagedon e dos 1000 anos, a gente vai ver isso de verdade. Então, a gente não, quem estiver lá, né?
quem estiver lá. Então fica claro que se você está criando um sistema de destruição, então essa tecnologia que você está vendendo a ideia não é para todo mundo. E não é mesmo. Você sabe quanto custa um robô recepcionista de um hotel? $250 mil. O turismo está desabando. Quem tem dinheiro para comprar isso? Então, entenda uma coisa. Das notícias que você vê lá, todo dia no seu celular ou no seu computador, 95% do tempo, eles estão conversando entre eles. Não é para você aquilo. Ah, mas as coisas chegam aqui, ó. Tem um celular moderno, eu tenho uma TV moderna, eu tenho isso aqui moderno. Bom, a tendência, a partir do próximo ano, é inflação global, é diminuição da produção de bens, é corte de produção de petróleo, é toda uma transformação de cenário que vai tornar a vida das pessoas cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Isso não significa que os processos de controle não continuem evoluindo. Mesmo dentro de uma limitação tecnológica e científica, eles vão continuar aumentando. Porque quanto mais eu entrar na sua vida, na sua cabeça, melhor. Para mim poder expandir o meu controle. Porque quem participa da expansão do controle é a população. Eles estão transformando a população em polícia. Então as pessoas estão começando a entregar já o pai, o irmão, a mãe, né? Já está acontecendo isso. Então vejam como as coisas todas vão se encaixando dentro de um projeto que utiliza, e tudo o que eu estou falando aqui tem a participação de algoritmos, porque tudo isso tem que ser controlado. Essas informações elas têm que ser analisadas o tempo inteiro. Você não cria um passaporte único sem ter toda uma fonte de dados gigantesca para fazer isso, não é? E aí a gente vai cair aqui em dois setores, então. Então nós vamos ter a influência judicial, né? Julgamentos artificializados, e eu vou mostrar por quê, né? E a influência trabalhista, avaliação dos funcionários baseadas em doutrinação do sistema. Então não é mais pela sua capacidade, é pela sua obediência que você vai trabalhar. Não é mais pela sua condição de conhecimento que está sendo transformado, né? Hoje em dia, se a pessoa não entender que ela tem que se capacitar, vai ficar fora do mercado de trabalho, né? Pega a sua profissão, vai no Google, escreve o nome da sua profissão, escreve tendências e vê para onde está indo a sua profissão, porque senão você vai ser vítima do sistema. Eu acho que ninguém aqui quer se tornar vulnerável. Mas se ficar sentado achando que as coisas não vão mudar, bom, a velocidade de mudança está sendo enorme. O mundo mudou em 2 anos. Não, em 1 ano e 9 meses, porque a fraudemia faz aniversário em março. Então, eu considero que a partir da fraudemia, o tempo, então, é 1 ano e 9 meses. Em março, vai fazer 2 anos. O mundo foi totalmente alterado. O ser humano foi emburrecido em grau hard, em grau máximo, e a transformação social é gigantesca. Você já imaginou algum dia pessoas sendo presas por conta de picada? Você já imaginou algum dia alguém ser agredido na rua porque não está usando uma máscara? Isso não é mudar? Tudo? Sim, é mudar. E aí, senhores, o sistema de julgamento, ele muda, passa a ser artificial. Eu vou ler para vocês entenderem e depois eu descrevo. Olha só. Ó, olha aqui, ó. Robô juiz nos tribunais. Em 2019, um projeto piloto na Estônia, altamente tecnológica, começou a ser desenvolvido para dar autoridade para a tomada de decisões de um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ou seja, a ideia era de criar um juiz robô que pudesse julgar disputas de pequenas causas de valores inferiores a 7 mil euros, cerca de 43 mil reais no câmbio atual, reduzindo o acúmulo de casos para os juízes e funcionários do judiciário do país, baixando os custos e aumentando a agilidade das conclusões. Parece lindo, não é? Não parece muito bonito? Ai, que lindo! Desenvolvimento, mais tempo para as pessoas. Senhores, é o julgamento por uma máquina. Ela não tem sentimento, ela não tem um entendimento, ela não tem nada. Ela vai ter um algoritmo frio e aí a pena é determinada por um algoritmo que não tem sentimento nenhum, ele vai obedecer uma instrução. Essa instrução é feita por um homem ou uma mulher, é feita por uma pessoa. Esse algoritmo está obedecendo, no fim, para pensar o que é o algoritmo. No fim, ele é o pensamento de alguém.
que está determinando aquela ação. No caso da estrutura mundial de poder, não é o pensamento de alguém. A ordem que esse juiz robô vai dar é o pensamento da estrutura mundial de poder. Vocês entenderam? Então, por fim, a estrutura de poder mundial está se tornando um algoritmo que está entrando na vida de todo mundo e vai determinar as coisas na vida das pessoas de forma fria, como eles pretendem que seja. Porque, afinal de contas, nós incomodamos, nós atrapalhamos, não é? Então, isso dá onde? Isso dá em julgamentos baseados em dados, sem avaliação humana, o que se torna uma problemática gigantesca, não é? Reincidências, sentenças mais pesadas, inclusive com processos discriminatórios de segregação dentro desses processos, tá? Por quê? Não preciso explicar. Estrutura mundial de poder, não é? Ela já não está segregando o mundo inteiro. Eu não sei quantas pessoas, 1000 pessoas, muito obrigado pela participação de todos, por compartilhar nosso conteúdo. Nós estamos com uma média aí de 1.000, 1.200 pessoas por live, é uma coisa incrível, muito obrigado a todos que estão aí com a gente, tá? Pré-crime. Já ouviu falar nisso? Minority Report, é um filme, esqueci o cara lá que faz, esqueci o nome dele. Pois bem, sentenças de crime sem vítimas e encomendadas. Imagine só você que, num mundo corrupto, Tom Cruise, obrigado, num mundo corrupto, onde quem manda é quem tem o poder, não existiria justiça nunca mais. Ela já não existe, mas não existiria nunca mais. Porque e imagine você, pré-crime. Então, olha a situação. Eu, Edson, estou aqui falando com vocês. Eu sou um inimigo do sistema. O sistema identificou isso. Então, para não parecer para as pessoas que estão lá doutrinadas de que a ação contra mim foi uma ação feita de forma arbitrária e totalitária e ditatorial, eu crio uma situação onde eu vou colocar que o Edson está numa situação de pré-crime e simplesmente prendo ele. Porque eu vou criar, através de algoritmos e através de processos tecnológicos, uma situação que eu possa encaixar ele. Então, é tão complicado isso aqui que não vale a pena nem... A gente já fez, tá? 2 lives sobre pré-crime, tá? No Conhecimento Play. Uma a gente fez inclusive com a nossa querida, acho que é Sara, da Nova Zelândia. Nós fizemos juntos essa live, foi muito legal. E falamos sobre pré-crime. Tem 2 lives lá no canal. Dá uma procurada no Conhecimento Play. E prisões encomendadas. Então, a partir do momento que um poderoso tem alguém que incomoda, ele pode criar uma situação junto a um sistema policial corrupto, uma situação que leve aquela pessoa a ser presa. Pronto, acabou, né? Olha só, a polícia segue Hollywood. O pré-crime se tornou uma realidade. Departamentos de polícia em todo o mundo encontraram uma nova maneira de manter o crime sob controle. Algoritmos para prever crimes e criminosos. Ó a notícia, 26 de outubro de 2017. Pré-crime não é uma ilusão. Pré-crime não é uma ficção. No mundo mentiroso, hipócrita, no mundo de Matrix, isso é totalmente possível. Porque quem detém o poder define as ações. E pronto. Então vocês imaginem. Olha o mundo que se desenharia para o futuro que não vai acontecer. Fiquem tranquilos que vamos sofrer muito. Mas não vai chegar tudo, eles não vão conseguir fazer tudo o que eles estão pensando, tá? Mas imagine um futuro onde você vive sob restrições, crédito social e pré-crime. Coitado dos baselines, entendeu? Coitado dos baselines, sem chance, entendeu? E do outro lado, aí a gente vai fazer uma conexão aqui, ó. Maior violência, maior policiamento, drogas e prostituição. Por que tudo isso aqui aumenta de uma forma gigantesca? Porque a gentrificação unida ao empobrecimento da população, a perda de compra da moeda, a inflação, a hiperinflação, e tudo que está em andamento, né, restrições e as pessoas tendem a viver em bairros pobres e subemprego. Porque o emprego que você deveria ter não consegue ter devido à unificação do seu passaporte, que não te dá mais essa autoridade, essa autorização de você trabalhar livremente. Se vocês entenderem o que está acontecendo, o trabalho livre está acabando.
ele vai ser eliminado. Entenderam? Se constrói uma classe de pessoas e elimina. Aí, subemprego é o que resta. Olha o que está escrito aqui. Aumenta o subemprego e o desalento no mercado de trabalho. Dentro da força de trabalho, a população subocupada, que vive de bicos, trabalhando apenas parte do tempo, aumentou 4,6 milhões. Só que se você projetar isso em escala mundial, o trabalho integral ele vai desaparecer e vai ser um trabalho para uma quantidade muito específica de pessoas que obedeçam o sistema. Trabalho integral vai ser para pessoas que obedeçam o sistema. A maior parte que vai se rebelar contra o sistema é subemprego, é sobrevivência. Não é isso que está acontecendo? É engraçado, né? Eu fico repetindo isso, mas é o que está acontecendo. E o que está atrelado à pobreza e à segregação? O que sobra para a população baseline? Bahia. Está lá a Bahia. A população sendo segregada, o que está sobrando? Violência. E isso quando consegue subemprego. Não é isso? Agora faz isso em escala global. Aí você vai ver a dimensão do caos. Né? Um policiamento muito mais rigoroso nessas regiões, visando realmente agressividade sobre a população. Né? A droga, que é uma realidade mundial e presente em todos os países, em todos os estados e cidades, a droga, que hoje é uma coisa que é tida como natural dentro da sociedade, é natural, tá? E a prostituição, né? Existe hoje 2 tipos de prostituição. A profissional do sexo, né? E toda uma juventude subvertida que faz uma dança ou que tem um tipo de comportamento subvertido que a torna a figura de uma profissional do sexo. Por que isso? Na roupa, na forma de falar, na forma de se comportar, ela é basicamente uma não efetiva profissional do sexo, mas ela transparece ser uma mulher vulgar. É o que mais acontece hoje. É o que mais tem hoje. Isso vai aumentar muito. Isso vai aumentar muito. E outra, a restrição, a gentrificação, o empobrecimento leva as mulheres no desespero a se vender também. Veja os depoimentos aí das venezuelanas, haitianas e outras tantos na África. A mulher, né, acaba se prostituindo para poder comer, porque ela fica num estado tão complexo que ela não tem saída. E não é só mulheres não, né? Porque hoje homens também se prostituem, não é? Olha o mundo, né? O mundo que se desenha através dos algoritmos. Você consegue ver isso através dos algoritmos? Você percebe que isso tem influência dos algoritmos? Você consegue entender? É interessante, né? Quando você fala algoritmos, as pessoas entendem assim, uma live sobre tecnologia. Uma live onde a gente vai evidenciar a tecnologia. Uma live que a gente vai dizer assim, tecnologia espetacular. Senhores, numa sociedade de pessoas justas, a tecnologia é espetacular. Numa sociedade corrupta, numa sociedade deprimente, numa sociedade emburrecida, uma sociedade completamente destruída como a nossa, a tecnologia é uma arma letal. Algoritmos estão trabalhando para destruir a fina camada da sociedade, entende? Está destruindo tudo, né? Está criando todo um processo de ruptura. Quando você desce, né? Quando você desce aqui, você vai ver a seguinte informação, ó. Inflação global será mais alta e persistente do que previsões, diz aqui Mohamed El-Irian. E aí, segundo o economista, há evidências de mudanças no comportamento de indivíduos e empresas que pressionam a produção dos preços. Pessoas não querem trabalhar, pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão fechando, a indústria fechando, há uma mudança dentro da geopolítica mundial, há uma mudança dentro da cadeia de abastecimento, há uma mudança. E essa mudança, por que está conectada? Porque, óbvio, inflação está conectada ao empobrecimento, que está conectado ao sistema judiciário, não é isso? O raciocínio é lógico, né? Então, se eu tenho empobrecimento da população, aumenta a violência, vai parar nos tribunais. Então, aqui está, inflação e hiperinflação, perda do poder de compra da moeda.
Isso vai permanecer, isso vai aumentar em 2022. Escrevam aí o que a gente está dizendo, não é? Isso está conectado aqui, ó. Diminuir a produção de bens de consumo, diminuir a oferta, manutenção inflacionária global. Então, o sistema agora vai começar a manutenção dessa inflação, dessa hiperinflação, vai diminuir essa oferta, o que vai gerar inflação, porque ela está passando para o sistema de financiarização. Se você for em direção para cá, você vai ver o seguinte, ó. Eu vou subir e vocês vão ver onde a gente vai parar aqui, ó. A gente vai parar no sistema econômico, que está integrado ao sistema político. Então, partindo do princípio que nós estamos aqui falando do sistema político, olha interessante, eu vou descer aqui, ó. Nós temos as megas regiões, certo? Olha só o que acontece, controle da água, da terra produtiva. Quando você vai descendo isso vai se conectar ao quê? As leis e tratados que estão sendo colocadas dentro do sistema, alterando o sistema a favor da estrutura mundial de poder do sistema econômico militar, certo? Das transnacionais, da tríade. Ok? Tá entendendo? Então, você tem um lobby, eu vou explicar aqui, ó, político, ó, implementar a mudança, introduzir leis e tratados. Quem faz isso? Quem faz isso é o lobby. Quem faz isso é a BlackRock, através de seus agentes. Quem faz isso é a Vanguard, quem faz isso é a State Street. Quem faz isso são as Nações Unidas, através do lobby, não é? E como esse processo acontece? Olha só, tá aqui, ó. 5 questões para entender a ONU, Nações Unidas, e a sua influência na política interna dos países. Então, quem banca as Nações Unidas? Não é o sistema financeiro? Não é o sistema financeiro que paga as contas? Quem banca as Nações Unidas? Não é as transnacionais? Não é as transnacionais que pagam as contas da ONU? Quem banca as Nações Unidas? Não são os militares, que no momento em que as Nações Unidas tentam implementar uma coisa que não está funcionando direito, a coerção vem através do exército da ONU ou de outro exército que ela mobilize para isso? Percebem a integração disso? Pois bem, isso tem um poder sobre o sistema, tá? Então, no momento que a política, olha só, você pretende reduzir uma população e estabelecer um processo de elitização, né, onde você precisa ter proteção e recursos para sobreviver. Então, essas cidades passam a monopolizar tudo isso aqui. Mas como que eles monopolizam isso? Eles monopolizam isso quando acontece a tomada dos bens comuns da humanidade, a transformação, financiarização dos ativos como água, terra, os oceanos e tudo, por parte da estrutura econômica mundial maligna, aí, essa estrutura demoníaca, né? Aí eles vão, através da política, criar os tratados e as leis, e aí quando você desce, ó, financiarização do ecossistema. Porque é através do sistema econômico, que corrompe o sistema político, que gera novas leis e tratados, que vem da ONU e que vem de diversos lugares, e transformam as leis do país para favorecer a transformação e a migração da produção de bens para a financiarização do ecossistema, então aí você tem o controle da água, da terra, oceanos e aquíferos. Não é a intenção deles criar mega-regiões? Então, se eu controlo esses ativos, eu redireciono os ativos. Entenderam? Ficou fácil de perceber isso? Água vira investimento e começa a ser negociado em contratos futuros da Nasdaq. Preocupações com a escassez do recurso natural motivou a criação do produto. Essa frase, essa parte aqui, ó, produção, preocupações com a escassez de recurso natural, é igual a mudanças climáticas, que é igual ao lockdown climático, que é igual à fraudemia. Entenderam? Como tudo tem uma conexão e uma origem, é exatamente isso que você está vendo. Quando a Terra é transformada num ativo financeiro global. Eu peguei essas duas, pontuei isso para vocês verem. A água já se transformou em ativo e a Terra também. Agora os oceanos também e tudo. Tudo que é base de vida para nós, eles estão financiarizando, vão diminuir a produção de bens, o que vai gerar empobrecimento, inflação e toda a cadeia de eventos que leva a população a um processo caótico, né? E do outro lado, eles estão construindo esses ativos e se tornando donos desses ativos para depois redirecionar isso e gerar dividendos para essas mega-regiões. Percebe? Incrível, não é? E aí você precisa do quê para fazer isso? Do GPP. Você precisa da parceria pública-privada global, que é formada por quem? Pelas empresas
pelas 1.600 empresas controladas pela Vanguard, BlackRock e State Street, que é conectada ao BIS. Então, por fim, você entende quem comanda o mundo? Não é o teu presidente, não é o teu país, não é nada. Quem comanda o mundo é o BIS e o Sistema de Força Militar Mundial. A simbiose. Olha o que está escrito aqui, ó. Construtoras e empresas investem em certificação verde. A BlackRock, a Vanguard e a State Street estão fazendo com que todas as transnacionais do mundo emitam certificado verde. Porém, todas as demais empresas e indústrias que não há interesse, se não cederem a serem compradas por essas estruturas para serem monopolizadas e gerar cartéis, elas vão sair do mercado. Elas vão sair do mercado, elas não vão conseguir se manter. Outra condicional para isso é que se você não tiver certificado verde, você não funciona. Mas se você quiser ter certificado verde para funcionar, então você vai obedecer às normativas. Não entra no seu estabelecimento se não tiver picado, não vai poder atender picado, tem que obedecer a questão dos passaportes, as leis, os tratados, o totalitarismo e a ditadura. Essa empresa, se quiser continuar permanecendo no mercado, tem que obedecer às restrições, tem que obedecer a todas essas condicionais. Percebem isso? Entendem isso? Então, basicamente, é assim que a coisa funciona. Dito isso, continuando, você vai chegar na impressão de dinheiro, transferência monetária, tá? Então, como que isso funciona? Eu gero essa fraudemia, a mudança climática, eu crio uma dialética em torno disso, eu promovo isso mundialmente, e aí, quando eu crio lockdowns, quando eu dificulto as empresas, quando eu dificulto a ação das pessoas, quando eu gero pobreza, tal, tem que ligar a impressora de dinheiro, porque nós estamos aqui para ajudar vocês. Aí o dinheiro é ligado à impressora de dinheiro, e o dinheiro, ele passa direto para as transnacionais, para que elas continuem fazendo a coisa que ela tem que fazer. E quanto sobra a população? 20%, dá lá 20% para eles. Isso vai forçando ao empobrecimento e a solução, que é a renda básica universal, integrada ao crédito social, que está integrada ao passaporte unificado. Louco, né? As maiores refinarias de petróleo dos Estados Unidos estão escurecendo em meio ao frio. Mudança climática vai afetar a economia. De que forma? Quando eles criarem extremos de frio e extremos de calor, isso vai, de alguma forma, afetar a estrutura energética, a estrutura e etc., as estruturas base, e ao fazer isso, isso vai gerar uma situação. Então, não vai ter acesso às contas, isso vai criar uma situação onde você fica sem ter acesso bancário e assim por diante. E aí fora as catástrofes, e aí mais dinheiro e mais impressão. Então, isso é um ciclo. Aqui, ainda também a questão da diminuição da produção de petróleo. Tá? Há uma tendência de que eles façam isso para manter a queda da produção. E se você continuar com a queda da produção, você vai aumentando a inflação e o empobrecimento e vai transferindo mais dinheiro para a elite. Enquanto isso, essa queda favorece a financiarização. Então, isso serve, lá no fim também, para reduzir a população através de fome, através de violência, através de todos os mecanismos que isso gera. É tudo integrado a mesma coisa. Tanto é que está aqui, ó, tudo integrado, não é? Aí você vai cair aqui, ó, escassez artificial. O que você está presenciando no mundo não é real, é artificial. Para obter o máximo de lucros, os produtores podem restringir a produção em vez de garantir a utilização máxima dos recursos. Restringir a produção para aumentar os lucros. Restringir a produção de petróleo para aumentar os lucros. Restringir a produção e colocar no mercado alimentos porque ficam estocados, aumenta a inflação, aumenta os alimentos, lucro. Então, tudo que você está vendo artificialmente acontecendo tem a ver com restringir produção para aumentar lucros. Tá? Essa estratégia de restringir a produção das empresas para obter lucros é conhecida como criação de escassez artificial. A escassez artificial descreve essencialmente as situações em que os produtores ou proprietários de um bem ou produtos restringem sua disponibilidade a outros, além de estritamente necessário, criando crises na cadeia de abastecimento e suprimentos, ou estocando as escondidas da visão do público consumidor.
Então, o produtor de arroz, sabendo o que está acontecendo, coloca nos silos, coloca no bunker, some com o produto do mercado, aumenta a demanda, aumenta o preço, inflação, venho com o produto e lucro 2, 3 vezes mais do que lucraria, mas nesse intervalo, fome, violência, guerra e tudo que tem direito. Certo? Apagão de containers no Brasil só vai ter fim no segundo semestre de 2022. Digo para vocês que isso não vai acontecer, vai ser mais longe ainda. Porque há uma crise na cadeia de abastecimentos de uma forma impressionante, não se recupera em menos de 2 anos. Então, nós vamos ver ainda muita coisa ruim, porque 90% de tudo que é consumido no mundo vem pelo mar. E aí você tira, né, o que está acontecendo, você vai ter uma ideia. Certo? E aí isso leva, obviamente, à inflação, que leva a tudo que nós falamos aqui em cima. Certo? Pois bem. Aí, senhores, aqui, ó, a influência econômica, mercados, trapaças realizadas pelos algoritmos. Então, vai ter aí explosão na Bolsa de Valores, muita gente vai perder dinheiro, mas assim, vai entrar para a história, né? Porque vai vir uma correção aí, monstro, e isso não vai atingir quem está no topo. Porque quem está no topo é que está criando isso. Tem total controle da informação. Tem total controle do mercado. Então, isso não vai acontecer com eles. Vai acontecer com quem? Com quem está lá. Com quem está lá acreditando no sistema. O sem banco. Conexão e equipamentos e valores. Eu coloquei a seguinte situação. Muita gente, em breve, com a digitalização da moeda, não vai ter acesso a isso. Por quê? Primeiro, conexão pífia. Em inúmeras regiões do mundo, a conexão de internet é horrível, é horrorosa. Equipamentos. Um celular hoje custa quase R$2.000. Uma pessoa sem crédito e que ganhe pouco vai conseguir como ter um celular que consiga navegar dentro do sistema digital bancário? Valores, né? Uma pessoa que ganhe muito pouco vai ter conta bancária? Não. Provavelmente não. Não é? Então, ela vai se tornar uma pessoa sub-humana. Porque ela vai ter que viver na escuridão do sistema. Ela vai ser uma pessoa que está ali como uma pária, vamos dizer assim. Ela está ali tentando ficar em pé. Basicamente é isso. Né? Os vulneráveis, mesma coisa. E quem são os vulneráveis? Pessoas de de muita baixa renda, pessoas que dependem do dia a dia para ganhar realmente o dinheiro, né? Aquelas que são consideradas pessoas informais, né? Fora aquela classe de pessoas ali que sobrevivem. Então, isso vai se tornar cada vez mais difícil. Imagina no mundo digital, como que essas pessoas sobrevivem? Então, tudo isso. Créditos subprimes. Então, uma sociedade segregada, afastada, gentrificada, jogada lá numa periferia longínqua, ela vai estar vivendo uma situação muito caótica. Mas ela vai ter acesso às coisas. Não pensem vocês assim, vai lá e é genocídio, eugenia, vai matar todo mundo. Não, isso nunca existiu. Essa mentalidade não existe na estrutura mundial de poder. Eles são demoníacos, eles são capazes das coisas mais atrozes, como matar um feto, promover aborto, todo esse lixo, né? Tráfico de órgãos, de mulheres, todo esse lixo, eles são capazes, mas eles mantêm a cena. Então, sim, as pessoas vão ter acesso às coisas, porém, olha o que está escrito ali, créditos ruins com alta taxa de juros, empobrecimento, endividamento, prisão. Existem países, por exemplo, como Emirados Árabes. Se você ficar devendo, vai preso. Então você imagina, China e o mundo todo se tornando um sistema totalitário, onde é assim, eu te dou o dinheiro. Se não cumprir, você vai ficar em cana. Porque você não tem nada para a gente tirar. Entenderam? E aí essa pessoa vai para a cadeia e lá milhões de coisas podem acontecer, né? Eles não ligam para isso. Eles não ligam mesmo para isso. Olha só. E aí aqui, ó, utilização de lobby cresce no Brasil. É parte do que nós estávamos explicando aqui sobre a influência
na política por parte do sistema financeiro, usando os lobistas para determinar leis, tratados, implementar mudanças de constituição, e é assim que eles fazem, o tempo todo. E o que leva ao controle da a financiarização dos ativos te conduz para onde? Para onde ela te conduz? Se você raciocinar os algoritmos, se você raciocinar o controle tecnológico totalitário, se você imaginar a mudança da geopolítica mundial, se você entender que globalização passa a deixar de existir para substituir por interconexão, interconexão não tem nada a ver com globalização. Interconexão, ela tem a ver com suporte de vida a regiões restritas, as mega-regiões, que vão estar sendo desenvolvidas numa linha ao redor do mundo. Eu vou fazer uma live próxima, tentar trazer esse mapa, porque faz tempo que a gente apresentou, mas está lá no Conhecimento Play, em Construindo uma Guerra Híbrida, é só você seguir, entrar lá, 15 dias gratuito, tá? Para vocês participarem. Então, olha só, se eu tenho esse controle todo, que conclusão você chega? Que eu vou controlar todo o transporte terrestre, todo o transporte marítimo, todo o transporte aéreo. E se eu controlar isso, eu vou controlar toda a cadeia de produção, inclusive de alimentos, não é? Inclusive de alimentos. Aqui, eu estou colocando essa informação que eu coloquei na live passada. Então, se você controla toda a cadeia de abastecimento e você, trabalhando para o sistema, coordena todas as transnacionais, eu gero a escassez artificial. Eu crio a escassez artificial. Porque eu posso mandar fechar um supermercado, porque eu posso simplesmente fazer com que, de repente, os navios fiquem no mar, por qualquer problema que está acontecendo. Mas a interconexão das linhas que formam as mega-regiões, nunca faltaria alimento. Nunca, porque elas estariam dentro do contexto de pessoas obedientes vivendo em cidades controladas por um sistema ditatorial totalitário, mas que ela, aceitonista, acha lindo e maravilhoso. Aceitacionista, né? Nós temos em torno de 1.000 pessoas, né? Muito obrigado a toda a audiência no Brasil e exterior que segue o nosso canal. Muito grato mesmo por compartilhar nosso conteúdo. Então, vocês estão entendendo como a engenharia dos algoritmos funciona? Será que a gente conseguiu, aqui nessa live, mostrar para vocês o que são os algoritmos? Porque algoritmo, as pessoas associam a tecnologia e desenvolvimento para o bem da humanidade. É assim que você está vendo os algoritmos aqui? Vocês acham que os algoritmos é isso? Ou ele é um sistema que pertence ao mais do mesmo? Ou seja, os militares criam a internet, a ARPANET, para quem tiver dúvida vai lá ler, a ARPANET, você vai descobrir que quem criou a internet foram os militares. Os militares desenvolvem, então, hardwares para colocar na sua casa, aí eles criam softwares e dá abertura mundial, jogando a minhoca, todo mundo começa a consumir internet, e aí passa a ter os hardwares que os militares queriam que tivesse na sua casa. Eles começam a coletar dados para desenvolvimento de inteligência artificial e de comportamento e de análise de dados, começam a coletar dados de toda a humanidade, não é? Isso no futuro vai se somar a mudanças dentro dessa ruptura da mudança climática, da fraudemia, e somada a uma série de ações ramificadas que dão aos algoritmos o poder de controle sobre o pensamento e o comportamento. Então, no fim, o que são algoritmos? Controlam o seu pensamento e controlam o seu comportamento. E basicamente é isso. Fornecem dados para a estrutura de poder mundial manter o domínio sobre toda a população mundial. Os algoritmos alimentam a mídia, que determinam o que eles vão dizer, e a população obedecer. Os algoritmos determinam como a ação econômica vai agir dentro do mercado. Os algoritmos definem qual é a política que vai ser estabelecida. E, por fim, os algoritmos transformam o mundo num mundo de escravidão, tecnocrático, ditatorial, totalitário, na visão unicrática, panteísta, militar, que eles tentam estabelecer no mundo, mas que vai dar ruim porque nós estamos próximos da tribulação e já está vindo aí o dono de tudo isso para limpar essas baratas aí do sistema, tirar esses ratos e jogar fora e entregar para a humanidade aquilo que a humanidade merece, que é a intenção
desde o princípio do nosso Criador, Jeová e seu Filho Jesus. Uma humanidade justa, uma humanidade de amor global, vivendo em comunhão das intenções de desenvolvimento em comum, né, para criar uma sociedade realmente perfeita. Longe, mas assim, longe do que você vive. Mas não tem nem como você imaginar uma sociedade após o Armagedon e após os 1000 anos que vai ser estabelecida no planeta, porque não tem nada a ver com isso aqui. O que você vive é uma mentira. Você vive uma mentira e as pessoas estão apegadas ao mundo mais do que nunca. Todas as religiões apegadas ao mundo, obedecendo ordens de agentes políticos como a OMS, né, adorando a fera, né, adorando a OMS, religiões, sociedade, políticos, economia, todo mundo em torno, né, dessa mentira hipócrita que a gente vive. Então, não caia nessa armadilha, entendeu? Não caia na armadilha, comece a entender o mundo que você vive. É muito importante isso, sabe? Esse mundo que a gente vive é uma mentira. Só acredita nele que realmente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, porque tá tudo na cara aí, tá tudo aí para todo mundo ver, e eu acho que só acredita nisso hoje quem realmente quer, senhores. Porque os dados não mentem. A gente tem muita informação aqui nesse canal, né? São muitos vídeos. Não dá para a gente se iludir, não dá para a gente se enganar. É evidente tudo que está rolando. Então, se vocês gostaram dessa live, compartilhe com seus amigos. Até meia-noite está no ar. Então, até meia-noite você pode compartilhar com os amigos e assistir a live. Depois da meia-noite, Conhecimento Play, né? Nós já fomos censurados com live que a gente deletou do canal, imagina só. Então, eu peço que vocês compartilhem a live até meia-noite com seus amigos e depois Conhecimento Play. É só passar o endereço do Conhecimento Play para os amigos, 15 dias gratuito, eles podem assistir lá também. Você está ajudando a divulgar a plataforma que mantém o canal. As doações, muito obrigado mesmo as doações. A gente agradece porque são 8 anos mantidos por doações, né? Agradecemos também os assinantes do Conhecimento Play, estamos quase chegando aos 600 assinantes, mais 300 ativos, né? E obrigado a quem adquire o nosso HD. Muito obrigado também. A palestra vai ter o vídeo aqui, ó, depois que eu encerrar, já vai ter o vídeo sobre a palestra em São Paulo, 6/3/2022, e no Rio de Janeiro, 13/3/2022. As palestras tendem a ter aí 150 pessoas. Nós temos em São Paulo 1/3, quase, dos ingressos vendidos. Nós estamos em dezembro ainda. Eu acho que a palestra em São Paulo, os ingressos se encerram até o final de dezembro. Então, se você está lá na lista de espera, que tem 315 pessoas, se inscreva, porque são apenas 150 lugares. E se você é do Rio de Janeiro, pede para a gente, através do contato do WhatsApp, que vai ser passado aí para vocês, o link, né, do grupo de palestra, porque a Tatiana Moura, que é correspondente do canal, está organizando todas as palestras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Assim que a gente fechar São Paulo e fechar Rio de Janeiro, aí nós vamos abrir Minas Gerais. E se encerrar Minas Gerais, a gente vai abrir a Bahia. Se encerrar a Bahia, a gente vai abrir Pernambuco. Vai ser o primeiro semestre nosso atender esses 5 estados. Tá? O segundo semestre a gente vai tentar atender o sul do país, né? Fazer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, se der tudo certo, também fazer o Centro-Oeste, Campo Grande, Cuiabá e Distrito Federal. Tá ok? Nós vamos deixar o Norte e Nordeste no encaixe de agenda se tudo correr bem, tá? Então, se você está no Maranhão, tem interesse da palestra, no Pará, tem interesse da palestra, fala com a gente e tenta nos ajudar a organizar. Eu gostaria de pedir à audiência de São Paulo, por favor, faça uma campanha da palestra para a gente fechar os 150 lugares, tá? Se fechar São Paulo 150 lugares, aí nós vamos abrir a possibilidade de fazer a transmissão ao vivo do evento. Aí as pessoas vão poder adquirir o ingresso via internet da transmissão. Nós vamos ter uma área lá para você adquirir o ingresso e vai poder assistir da sua casa também, tá bom? Mas tudo isso vai depender de fechar o grupo todo, né? 150 pessoas. Tá ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Nos encontramos agora terça-feira, tá? Domingo não tem live e segunda-feira também não. A gente vai fazer só terça-feira live agora. E o assunto nós vamos passar para os grupos de notificação.
que recebem áudios, que recebem vídeos e notificação do canal. Então, vai lá e se inscreve no grupo de notificação, para que você fique informado, tá bom? Grande abraço a todos, nosso Criador Jeová, seu Filho Jesus, fico com todos, até a próxima. Casa à venda no Jardim Marajoara, 45 minutos da Avenida Paulista, 20 minutos da Faculdade Senac e outras faculdades, 3 shoppings por perto. Ótima localização. Garagem para 3 carros. Aqui é o hall de entrada, à esquerda aqui é a sala, uma ampla janela. Direito o banheiro, segundo quarto, uma lavanderia e um corredor de acesso à garagem para os 3 carros lá na frente e uma edícula no fundo. A edícula tem essa sala com uma cozinha.